Mateus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 33. Vamos lá? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá na terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Jesus, quando nós observamos nas Escrituras, Jesus chamou pessoas para que andassem como ele andou, que guardassem consigo o que aprenderam na caminhada com o Mestre, mas também ordenou a fazer discípulos a todas as nações. O que significa ser um discípulo de Cristo? Hoje, nos nossos dias, amados irmãos, é fácil a pessoa falar e dizer que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas ser discípulo de Jesus Cristo, amados, é ser um instrumento nas mãos de Jesus, para benefícios dos outros, ser um canal de bênção para o próximo, é ensinar, assim como nós fomos ensinados pelo próprio Jesus, é interceder também como faz e fez o nosso sumo sacerdote das nossas almas, que é Jesus. É também exortar como se fôssemos profetas de Deus. É nós agirmos como mordomos de Deus. É vivermos como peregrinos aqui nesse mundo. É ter os pés na terra e o coração nos céus. É fazer discipulado mais do que uma opção. Pois ser discípulo de Jesus é um projeto de vida na vida daqueles que creem. Amados irmãos, esse texto aqui que nós lemos, em Mateus capítulo 10, do versículo 24, principalmente aí o versículo 25, o Senhor Jesus Cristo, vejam só o que é que ele diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Amados irmãos, que grande mensagem para aqueles que são discípulos ou aqueles que querem se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos tantos ensinamentos, mas aqui a palavra do nosso Mestre Jesus é bem clara, é bem objetiva. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. As palavras aqui de Jesus, amados, soam ao meu e ao seu ouvido como um convite
que é renovado a cada um de nós. E que desafio, amados! Somos convidados por Jesus a ser como o Mestre, como Ele próprio. E alguém pode dizer, o padrão é alto demais. Sim, amados, mas não poderia esperarmos menos de Jesus Cristo, de alguém que disse, eu e o Pai somos um. É um desafio grande para mim e para a sua vida, como discípulos de Jesus Cristo. E, amados irmãos, uma das coisas que muitos têm esquecido, ou talvez não esteja sendo ensinado, é que para ser discípulo de Jesus, nós vamos ver várias marcas dos discípulos de Jesus. Mas existe uma marca, a primeira, que é a mais importante para nós termos a convicção, a certeza que somos discípulos de Jesus. É sermos uma nova criatura. Alguém pode dizer que é discípulo de Jesus, mas se ela não for uma nova criatura, ela não pode dizer que é discípulo de Jesus. E tem um texto que eu quero que os irmãos abram. Abram lá em 2 Coríntios 5,17. É um versículo bastante conhecido, né? O que Paulo escreve lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Veja só, amados. Olha o que é que Paulo diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, amados, vejam só, o nosso tema na nossa mensagem, nesta noite, de uma série de mensagens, contendo esse tema geral, discipulado, um projeto de vida. A nossa mensagem de hoje é discípulo, uma nova criatura. Ser discípulo de Jesus envolve tanto privilégios, como também o quê? Responsabilidades. Não há como abordarmos esse tema, ser um discípulo de Jesus, sem antes nós termos o esclarecimento das Escrituras, o que é ser uma nova criatura. Por quê? Todos os discípulos de Cristo devem experimentar esta mudança promovida pelo Espírito Santo em seus corações. A condição primordial para ser discípulo de Jesus é ser uma nova criatura. Meus amados irmãos, nós precisamos esclarecer bem acerca desse tema. Hoje, nesta noite, se der tempo, eu vou adiantar um pouco. Nós vamos ver, primeiramente, o que significa que um cristão é uma nova criatura. Quais são as responsabilidades de uma nova criatura? E quais são as evidências de uma nova criatura? Vamos primeiramente, o que significa que um discípulo agora é uma nova criatura? Amados irmãos, aqui no texto de Coríntios, 2 Coríntios 5,17,
Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. É interessante nós observarmos que a palavra que Paulo começa aí, e assim, nos remete aos versículos anteriores, versículo 14 a 16, onde Paulo nos diz que todos os discípulos agora morreram com Cristo e não vivem mais para si mesmo. Vejam aí, 2 Coríntios, capítulo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 14 ao 16. Os 3 versículos anteriores, antes dele chegar no 17 que nós lemos. Vejam só, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Olha só, um morreu por todos, 2 Coríntios 5, 14 a 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos o quê? O que, meus irmãos? Morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, preste atenção, viu? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e o quê? E ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aí é quando ele vai dizer, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, amados, segundo Paulo aqui, nossas vidas, quem é um discípulo ou uma discípula de Jesus, não é uma vida mais mundana, é uma vida totalmente devotada a Cristo. Nossa morte é da antiga natureza do pecado, que ficou pregada lá na cruz com Cristo. Se um morreu por todos, todos têm que o quê? Morrer junto com ele. Foi enterrada com ele, e assim como ele foi ressuscitado pelo Pai, também nós somos criados para andarmos agora em novidade de vida. Meus amados irmãos, vamos ser sinceros. Nós podemos ver isso nas igrejas, amados irmãos, alertando as pessoas, doutrinando as pessoas, que agora, para que você se torne um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo, você tem que morrer para as coisas do mundo. Você não deve mais viver para você mesmo. Você tem que viver agora para Cristo. Por isso, amados irmãos, se fala tanto de discipulado. Discipulado é um projeto de vida. E esse projeto de vida de Deus em nossas vidas, primeiramente começa com a nova criação. E é interessante, amados, Paulo se refere a essa nova pessoa, essa nova criatura, como uma nova criação de Deus. E para entendermos essa nova criação, primeiro devemos entender que quem é que realiza essa nova criação? Lá em João capítulo 1, versículo 13, nos diz que o novo nascimento foi provocado em nós pela vontade de Deus. E como é que a vontade de Deus se aplica na minha e na sua vida? Vamos lá para João. João capítulo 1.
Talvez você esteja me ouvindo, você está dizendo, eu já ouvi tanto sobre o novo nascimento, mas meu irmão, minha irmã, nós temos que estar sempre com a mente avivada, nós temos o costume de perder, de esquecer, melhor dizendo, os ensinamentos do Senhor. Olha só, versículo 12 e o versículo 13, veja o que é que diz. Mas a todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Primeiro você tem que receber Jesus Cristo em sua vida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele reforça lá em Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ninguém, amados irmãos, pode se tornar uma nova criatura sem antes tomar uma decisão, houver uma conversão verdadeira, um arrependimento verdadeiro e entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto, nos diz que esse novo nascimento é provocado pela vontade de Deus. A nova criação é completamente nova. Deus apenas tem esse poder de realizar essa obra em nossas vidas. E Deus só realiza naqueles corações que verdadeiramente foram convertidos, transformados pelo poder do Evangelho. Mas Paulo diz lá o seguinte, olha, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas ele não para aí não. As coisas antigas se passaram. E o que é que Paulo quer dizer com isso? O antigo aqui, amados, se refere a tudo que faz parte da nossa natureza antiga. E o que é isso? O orgulho natural, o amor ao pecado, a dependência de obras para sermos justificados, as nossas opiniões antigas, os nossos hábitos antigos, as nossas paixões antigas. O que amávamos antes morreu. O amor supremo a nós mesmos, a justiça própria, a autopromoção, a autojustificação, que é humana, morreu em nós. As coisas antigas se passaram. As coisas antigas morreram. Foram pregadas lá na cruz, junto com a nossa natureza do pecado. Mas, meus irmãos, nós podemos ver hoje, as igrejas estão cheias de pessoas que nós não vemos que não há essa mudança nas pessoas. As pessoas são batizadas, as pessoas são preparadas para o batismo, mas continua com os mesmos hábitos, com o mesmo linguajar, com os mesmos costumes. Não há mudança, principalmente exterior. Continua com as mesmas opiniões de antes. Continua com o mesmo orgulho natural que tinha antes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, meu amigo, se passou. Você tem que jogar fora. O que faz parte da velha natureza antiga
tem que jogar fora. Já morreu, você tem que lançar lá na cruz, já foi crucificado junto com Cristo. Aí ele diz: as coisas antigas se passaram, aí vem a mais importante: eis que se fizeram novas. As coisas antigas e mortas são substituídas por coisas novas, cheias de vida e da glória de Deus. A alma recém-nascida se delicia nas coisas de Deus e abomina as coisas do mundo e da carne. Nossos propósitos, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos entendimentos são novos agora e são diferentes. E passamos a enxergar as coisas do mundo agora totalmente diferente. Eu não consigo entender, amados irmãos, como alguém diz que é um discípulo de Jesus Cristo ou uma discípula de Jesus Cristo, mas continua com o mesmo gesto, com as mesmas coisas, olhando o mundo da mesma forma, dizendo que é a mesma coisa, não tem diferença. Está errado, amados. Quando há um novo nascimento, quando nos tornamos uma nova criatura, a Bíblia parece ser um livro novo. Embora nós tenhamos lido ele antes, não entendíamos. Mas agora há uma beleza na Bíblia que nunca nós tínhamos visto antes. E nos maravilhamos com a palavra de Deus. Os céus e a terra agora, nós contemplamos as maravilhas de Deus. Há novos sentimentos agora nessa nova criatura, em relação às pessoas. Há um novo tipo de amor com as pessoas, com as famílias, com os amigos. Há compaixão que você não sentia antes. Há um novo amor. Se não existe isso nas nossas vidas, amados irmãos, há de questionar o nosso novo nascimento. E como eu já falei outras vezes aqui anteriormente, eu não consigo entender como alguém que é discípulo ou discípula de Jesus Cristo, essas pessoas não são intrigadas com pessoas ainda. Tem crentes ainda intrigados com parentes, com amigos, com familiares. Você é uma nova criatura mesmo? Porque hoje recebemos tantas informações, amados, mas a verdade está na Bíblia. O pecado ao qual, antes de nos convertermos, nós nos apegávamos a ele, agora nós desejamos nos livrar dele para sempre. Quem é uma nova criatura sente isso. Pecados velhos, que você tem até vergonha de mencioná-los, você agora deseja se livrar para sempre. Como Paulo diz lá em Colossenses 3:9, agora vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Quantas pessoas dentro das igrejas hoje, amados, desonestas, não falam a verdade, e ainda dizem que são discípulos e discípulas de Jesus. Jesus disse: basta ser o discípulo como seu mestre. São palavras de Jesus mesmo. E ao servo ser como o seu Senhor. Me diga uma coisa, meu irmão, Jesus era desonesto?
Jesus falava a verdade? Falava. Eu fico olhando, amados, hoje nos nossos dias, vamos ser sinceros, o Evangelho, que era para ser uma coisa para revolucionar o nosso país, em muitos lugares está envergonhando. Sabe por quê? O Evangelho de Cristo, em muitos lugares, está se amoldando ao mundo. Luz com trevas, amados, não se une. Sempre foi o oposto. O Evangelho é o oposto ao mundo. Se eu querer juntar isto e dizer que é a mesma coisa, vamos ter problema lá na frente. Por isso, hoje, há uma crise de identidade muito grande com os cristãos. Antigamente, amados, você quando olhava para um crente, nós vamos ver aqui as responsabilidades de uma nova criatura. Você via a diferença nessa pessoa. Não precisava nem você dizer que ela era crente ou que não era. Pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelas suas amizades, você sabia que uma pessoa era crente. Hoje é muito difícil. Porque os crentes hoje estão frequentando todos os lugares, estão se vestindo da mesma forma, estão falando com o mesmo linguajar do mundo. Mas pastor, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. E quais são as responsabilidades de uma nova criatura? Nós sabemos que para nascer de novo, só Deus tem esse poder. Mais uma coisa, amados, é muito bom receber benefícios, mas também isso vai acarretar cada vez mais em responsabilidades que teremos aqui na nossa caminhada aqui na terra. Aqueles que já foram agraciados pela ação de Deus e pelos benefícios de estar em Cristo, eu quero destacar pelo menos duas responsabilidades. Poderia destacar mais, mas eu vejo que é de suma importância essas duas que eu quero destacar. Primeiramente, quem é nova criatura tem que dar fruto. Segundo, tem que dar um bom testemunho. João 15:16. Jesus Cristo diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para o quê? Que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Porque nós permanecendo em Cristo, amados, quando nós orarmos a Deus, estar em Cristo é estar em comunhão com Ele, é ser como Ele foi e é servir como Ele serviu. E quando nós oramos a Deus e nossas orações não são respondidas, ou não vêm da forma que nós não desejamos, é porque nós entendemos que é a vontade de Deus e aceitamos da parte de Deus. Então, amados, a primeira responsabilidade, eu acho interessante, tem pessoas que botam tudo em Deus, né? Mas isso aí depende de Deus. Se Deus quiser que eu frutifique, eu vou frutificar. Não.
É para você dar fruto. É o processo da santificação. Você está inserido nele. Para que você vades e dês fruto. Podemos entender como fruto, amados, as virtudes cristãs que devem ser observadas em nossas atitudes diárias. Damos a ênfase aqui nas qualidades do fruto do Espírito que devem ser expressas na vida do cristão. Às vezes, amados, nós cremos na soberania de Deus, realmente, Deus é soberano, mas colocamos toda a responsabilidade em Deus. Não, amados, nós somos responsáveis também. Deus nos fez novas criaturas, nós temos responsabilidade. Nós devemos desenvolver as virtudes cristãs que nos são ensinadas. Não é dizer que tudo é Deus, não, depende de Deus. Depende de Deus, dele nos ensinar, de abrir a nossa mente e nosso entendimento. Agora, ele nos ensina para que nós venhamos colocar o quê? Em prática. Veja o que é que Paulo diz aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. É um texto que nós conhecemos, mas as Escrituras têm que ser lidas e relidas, porque nós esquecemos com facilidade. Gálatas 5. Versículo 22 ao 26. Olha o que é que Paulo vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o que, irmãos? A carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, você quer saber que se alguém é uma nova criatura? Olhe para a vida dele ou dela. Se o fruto do Espírito está sendo evidenciado diariamente na vida dele ou na vida dela. Porque Cristo nos fez novas criaturas, foi para darmos fruto, o fruto do Espírito. Amor. Você que está me ouvindo, você que é discípulo ou discípula de Jesus, você tem amado como seu mestre amou? Tem suportado como ele suportou os seus algozes? Você tem alegria cristã mesmo, de estar servindo a Deus, de estar obedecendo a Deus? Você tem a alegria de estar na casa do Senhor, de estar reunido com os irmãos? Ou você vem por um desencargo de consciência? Alegria, paz. Irmãos, quem é cristão, ele tem paz de espírito. Pode os outros não ver essas virtudes aqui, esse fruto do Espírito na sua vida, mas ele tem paz com Cristo. Longanimidade. Você tem sido longânimo com as pessoas ou você não suporta as pessoas? Você tem sido benigno com as pessoas? Você tem agido com bondade com as pessoas? Fidelidade. E a nossa fidelidade a Deus? A nossa fidelidade aos votos que fazemos para com o Senhor?
mansidão. Você tem sido uma pessoa mansa mesmo? Você tem aprendido com Cristo? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos agido com mansidão, amados irmãos, com as pessoas? Domínio próprio. Então, amados, ser discípulo de Jesus Cristo é muito fácil você abrir a boca e dizer que é um discípulo ou é um discípulo. Eu quero saber se eu ou você, meu irmão, minha irmã, temos essa convicção que somos agora uma nova criatura. Eu e você fomos chamados para frutificar, para dar fruto, que começa com o amor, que é um amor sacrificial. É alegre. Eu obedeço a Deus com alegria. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmão, puxado assim na corda, como parece que alguém está levando ele para um matadouro. Quando é chamado para fazer a obra de Deus, e tantas outras coisas. Alegria, paz, longanimidade, benignidade. E o que eu acho mais interessante aqui que Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram já a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só dizer que sou nova criatura, que eu sou discípulo de Jesus ou discípulo de Jesus. Eu quero ver você andar, eu e você, meu irmão, minha irmã, andarmos tendo essas virtudes cristãs na minha e na sua vida. Jesus nos chamou para isso. Não adianta dizer que eu sou membro da igreja congregacional, conservadora das Malvinas, sou negligente em várias coisas diante de Deus. Deus sabe. Provocando uns aos outros. Tem crentes que provocam um ao outro, achando que é melhor ou maior. A primeira responsabilidade de um cristão, de um discípulo de Jesus, de uma nova criatura, é dar fruto. Eu não olho para um cristão, para um irmão, para uma irmã. Eu quero saber se está frutificando as virtudes cristãs. O fruto do Espírito. E também, a outra responsabilidade que eu quero destacar aqui é dar um bom testemunho. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu quero ver, meu irmão, eu e você darmos testemunho, não é só dentro da igreja não. Demonstrar que sou crente apenas dentro da igreja não. Eu quero ver eu e você darmos testemunho, sabe aonde? Onde ninguém da igreja está nos vendo. Lá no trabalho, lá na universidade, lá na praia, lá nas festas mundanas que muito crente está indo, associando tudo com tudo, não tem problema nenhum, indo para as festas juninas, indo para carnaval, indo comemorar. Rapaz, eu fico interessante, eu não sei como é que uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus Cristo e ainda compra ovo de Páscoa. E ainda diz que o mundo é idólatra. Os católicos são idólatras. Quando chega a Páscoa, os crentes enchem a casa de ovo de Páscoa.
Halloween, né? Meu irmão, minha irmã, eu sou uma nova criatura mesmo, eu nasci de novo. O que é que tem a ver cristianismo com ovo de Páscoa, meu irmão? A Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, com ovo de chocolate. Pastores aí até anunciam na igreja, não tem problema não, compre o seu ovo de Páscoa. Tem pastores até vendendo ovo de Páscoa. Mas não tem problema não, o que vale é o meu coração, é o seu coração mesmo. Seu coração ainda não foi transformado ainda não. Porque se você não consegue negar um ovo de Páscoa, uma coisa totalmente diferente. Quer comemorar a Páscoa, meu irmão? Comemora como judeu. Mata um carneiro assado, vai pegar a erva amarga e vai comer. Era a refeição da Páscoa. Mata um carneiro lá assado, ó, e também não tem mais validade. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo disse isso. Cristo agora é a nossa Páscoa. Cristo já cumpriu todo o ritual do Antigo Testamento. Mesmo que você coma carneiro assado, como os judeus ainda comem, ervas amargas, Cristo já cumpriu tudo em meu lugar. Eu creio agora em Cristo, eu obedeço agora a Cristo. Cristo já fez tudo por mim. Eu não vou estar sendo enganado por um ovo de Páscoa, por um coelho e tantas outras aberrações. Festas juninas. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. O que nós vemos na internet, olha, eu como pastor, eu faço como digo, até chorando eu digo isso. Dá vontade de você chorar. Você participar de uma festa pagã daquela. Do mundo, meu irmão, eu e você já viemos, saímos dele, Deus nos tirou. Como é que você está indo de volta para lá? Tem pastores aí que estão até inventando aí, sabe o quê? A festa da colheita. Chega na igreja, disfarça, pega uma festa lá que já foi cumprido, não serve mais para o cristão, festa das colheitas, aí toma pamonha dentro da igreja, só para mudar o nome, na época junina. Vamos comemorar a festa da colheita, mas disfarçadamente está comemorando São João. Mas e tem pessoas que são reformadas, pastores reformados que fazem isso. Irmão, eu não sou reformado não, eu sou cristão, eu creio na Bíblia. Se fugir da Bíblia, pode ser reformado, pode ser o que for. Nós temos que ser crente na Bíblia. Dá bom testemunho. E tem até uns crentezinhos que dançam forró, viu? A internet é a melhor coisa, mas rapaz, entrega de bandeja assim às pessoas. Viu? É crente dançando forró, é comemorando Páscoa, é comendo ovo de Páscoa, é pulando carnaval, é dançando freio, é se expondo na praia lá, colocando seu corpo para todo mundo ver. Ainda diz que é nova criatura, é discípulo de Jesus. Aí eu pergunto a essas pessoas, se Cristo estiver na sua companhia visivelmente, em carne e osso, você dizia, vamos Jesus, vamos ali no Parque do Povo? Vamos Jesus, vamos ali dançar um freio, vamos pular carnaval? Vamos Jesus, vamos comer um ovinho de Páscoa aqui? Nós estamos comemorando a Páscoa, que o coelho é o símbolo da Páscoa. Vamos ali na fogueira de São João comemorar? E se esquecem que Jesus Cristo diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está vendo, irmãos. Então,
Quando temos uma vida que evidencia transformação de dentro para fora, podemos ser utilizados por Deus para que outras pessoas também sejam alcançadas pela mesma graça. Por isso a dificuldade tão grande hoje das pessoas abrirem as suas portas para ser pregado o Evangelho. Porque os crentes que se dizem crentes dão um testemunho tão terrível hoje em dia, tanto dos crentes, tem nome de crente, se brincar, até no meio dos incrédulos não tem coisa que tem crente que faz. Como é que você vai pregar para uma pessoa se você pratica as mesmas coisas? É incoerência, irmãos. Se eu vou para uma festa junina, eu vou evangelizar uma pessoa da minha família. Mas tu vai para a festa junina aí, é correto? Ou não? O que é que a Bíblia diz? Você vai dizer o quê? Carnaval, festa da carne e tantas outras coisas. Irmãos, alguém já disse, nós temos que ser cristãos que frutifiquem para a glória de Deus. Não devemos ser cristão folha. Sabe o que é o cristão folha? Folha é aquela árvore bem bonita, ó. Tá bem verdinha, né? Tá toda verdinha lá, bem bonitinha. Como Jesus chegou um dia, procurou, olhou na árvore assim, ó. Cadê o fruto, hein? Tá tão bonita essa árvore. Jesus, seca-te aí, está ocupando em vão a terra. O cristão folha é esse, que aparenta ser crente, mas você olha para a vida daquela pessoa e não vê um fruto. Devemos ser cristãos que dê bom testemunho, não testemunho. Irmãos, eu vou ser sincero. Como pastor, vou ser sincero bem para os irmãos. Eu não vou jogar fora o que eu aprendi no Evangelho anos atrás. Tem muitos cristãos aí que aprenderam lá atrás e estão jogando fora o que aprenderam, o que é verdadeiro na Bíblia, e se amodando às paixões mundanas dos nossos dias. Faça isso não, meu irmão. O que Deus te ensinou vai ser sempre a verdade. Não despreze a verdade por nada. É porque os outros não lhe entendem? É porque os outros falam mal de você? É porque os outros acham que você é um cristão radical? Não, vai conversar com as pessoas, seja amigo das pessoas. Agora chega a certo ponto, não, isso aí, olha, não dá para mim. Seja sincero. Não se amoda às paixões do mundo, não. Fomos chamados para dar fruto. Fruto do Espírito, para darmos um bom testemunho. E por fim, amados, nós podemos ver que os cristãos que são novas criaturas, o discípulo que é nova criatura, eu vou ler aqui, não vai dar tempo nós lermos o texto. Quando uma pessoa é transformada em uma nova criatura, essas pessoas apresentam mudanças internas e externas. Ela é mudada de dentro para fora. Ela passa a ter uma nova visão espiritual das coisas. Ela passa a ter discernimento. Abram comigo aí, rapidamente, 2 Coríntios 4, 6.
4:6. E diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Deus dá iluminação a ele, dá compreensão espiritual das coisas, porque Deus é quem faz isso. E se eu tenho compreensão espiritual, amados, eu devo fazer o quê? Aquilo que Deus está me ensinando. Mas também, como eu falei, ela é transformada de dentro para fora. Essas pessoas, elas têm um coração agora totalmente transformado. Veja o que é que diz aí o Efésios, que nós lemos também aí, 20 a 24. Efésios capítulo 4. Veja o que é que Paulo diz. Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tende ouvidos e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de onde? Da verdade, da Bíblia. Ele é transformado de dentro para fora. Mas também essa pessoa tem a vontade transformada. Efésios capítulo 5, mais aí adiante. (15 a 17). Efésios 5, versículo 15 a 17, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é uma pessoa nécia? Louca. É aquela pessoa que está sempre aprendendo, mas não faz de conta. É louca, insensata. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, olha só, não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa é a terceira marca. Tem uma vontade transformada. Ele tem atitude diferente para com o pecado. Capítulo 6 de Romanos. Voltem um pouco aí. Romanos, capítulo 6, versículo 17 ao 23. Romanos 6, 17 ao 19. Que diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Será que nós fazemos isso, irmãos? Você lembra da sua vida bem preguiça que você tinha antigamente? Que você servia, era escravo do pecado. Você não tinha dificuldade para praticar o que era mal, que era vergonhoso, que é imundo.
Você não media distância, nem pensava. Aí Cristo vem e transforma você. Aí Paulo diz, olha, da mesma forma que você tinha a vontade, tinha um prazer de praticar o pecado antes, agora inverta. Com o mesmo desejo, com a mesma vontade, viva agora para a santificação, faça o que é certo, faça o que é a vontade de Deus. É isso, irmãos. Esta é a quarta atitude de uma pessoa que é uma nova criatura. É atitude diferente para com o pecado. Tem disposição para obedecer a Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. É. 1 de João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem é nova criatura, ele tem disposição para obedecer a Deus. É difícil, mas é esforço. Tem que ter renúncia, perseverança, né? Mas também, em sexto lugar, ele vive uma vida separada do mundo. 1 de João aí, capítulo 2, versículo 15 e o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é nova criatura, amados irmãos? O mundo está aí, cheio de oferta. O sistema que está no mundo aí, de oferecendo tantas vantagens imediatas, tantos atalhos para você fazer o que bem entender. Mas João diz, olha, tudo que há no mundo vai passar, mas procure fazer a vontade de Deus, essa é que vai permanecer para sempre. E ainda, amados, são textos bastante conhecidos, eu não vou ler, porque o tempo já está adiantado. Jesus Cristo disse que nós é outra marca de uma nova criatura, luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês também são o sal da terra. E vocês são o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 a 16. O que é um bom perfume, amados? O que é um bom perfume? Agradável, né? Você quando chega perto de uma pessoa e você sente aquele cheiro, aquele perfume, você diz, mas rapaz, que chega a dar prazer, né? Você chegar perto de alguém, né? Está cheiroso. Mas chega perto de alguém que está pútrido, você fica? O sentido aqui é esse. Nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo atrai as pessoas para o Evangelho. Devemos ser o bom perfume de Cristo. Através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento e tantas outras coisas. Então, amados, esta é a primeira lição, ou a primeira mensagem, eu gosto de dizer mensagem, sobre discipulado, um projeto de vida. O discipulado, primeiramente, começa com a nova criação de Deus em nossas vidas. Discípulo, primeiramente, uma nova
criatura. Se alguém não nasceu de novo, não pode dizer que é um discípulo de Jesus Cristo. E nós vimos aqui, amados, o que é ser um discípulo rapidamente. As coisas velhas se passaram, faz tudo novo. Temos responsabilidades. Há uma transformação de dentro para fora, tanto internamente como externamente. Se evidencia que uma pessoa realmente foi transformada. Primeiro, nós vimos, ela passa agora a ter compreensão espiritual. Você quer ver isso bem na prática como é uma pessoa que é nova criatura? Ela fala de Jesus para as pessoas. Mesmo com o pouco saber que Deus lhe dá, como muitos dizem, Deus dá uma palavra de entendimento a ela, como nenhum outro sábio do mundo tem. Mas Deus dá a palavra a ela. Aquilo que o mundo não pode ensinar, até uma pessoa iletrada, que é nova criatura, ela fala de Jesus e ela evangeliza. Traz o conhecimento de Deus. Ela tem compreensão espiritual. Ela tem um coração transformado. Ela tem uma vontade transformada. Ela tem uma atitude diferente para com o pecado. Ela tem disposição para obedecer a Deus. Ela tem uma vida separada do mundo. Ela é luz do mundo. Ela é sal da terra. E ela é o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que não suportam certos crentes. Então, amados, na próxima semana nós vamos, com a graça de Deus, darmos continuidade. O discípulo como um soldado. O que é um soldado, hein? Então fica para a próxima semana. A outra marca de um discípulo de Cristo. Primeiro, primordial. Não pode dizer que é um discípulo de Cristo se não nascer de novo. Se não for nova criatura. Então, amados, que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando aos nossos corações. Que eu e você possamos fazer uma análise em nossas vidas. Se verdadeiramente nascemos de novo. Se somos novas criaturas, não apenas falar e dizer, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Temos responsabilidades e Deus requer de nós as virtudes cristãs que nos são ensinadas, de domingo a domingo, nas quartas-feiras, nos cultos de orações e em tantos outros momentos que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Estamos frutificando? Estamos dando bom testemunho? Como é que as pessoas nos veem?